mas depois destruiu aqueles que não creram por causa da murmuração. O pastor Ivanildo pregou aqui a semana passada a respeito da murmuração. Saíram do Egito com destino a Canaã. Por que não entraram se tinham a promessa? Por causa da murmuração. Foi o ensino da semana passada, a murmuração. Ficaram no meio do caminho, ficaram no deserto, porque não creram na promessa de Deus, não creram na palavra, não atentaram para aquilo que Deus colocou na liderança que era Moisés, o homem de Deus. Diz a Bíblia que eles ficaram no deserto e não creram. Diz a Bíblia também que os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles também foram lançados por terra, em prisões eternas, até o juízo daquele dia. Estavam no céu com Deus. Diz a Bíblia, Ezequiel 28, né? Era o que eu vi. Ele estava diante de Deus, na presença de Deus, conhecia Deus, conhecia a glória de Deus, mas diz a Bíblia que o coração dele se corrompeu, se exaltou, se ensoberbeceu, e ele quis se colocar na presença de Deus, na posição de Deus. Quantos estão aí querendo se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus? E ele não sabe que ele é frágil, é homem, aleluia, e que Deus está acima de todas as coisas, no alto e sublime trono de glória. Diz a Bíblia que Deus reservou ele em escuridão, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que também se corromperam, indo após outra casa. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Lá em Gênesis capítulo 19, diz a Bíblia que Deus falou para Abraão que ele ia destruir aquele povo. A maldade dele estava cheirando mal diante das narinas de Deus. Abraão tentou até interceder: olha, Senhor, se tiver lá 50, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 5, porque Ló estava lá. E o que Ló estava fazendo naquele lugar? Quem era Ló? Aleluia. O que ele estava fazendo lá? Diz a Bíblia aqui na carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Aleluia. Diz a Bíblia que o justo morre todos os dias, não é isso? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, alguém lê para mim? Versículo 7 e 8. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras de Deus. Aleluia, o justo morre. Diz a Bíblia que Deus mostrou para Abraão a sua bênção, a sua promessa, mas ele e Ló não estavam se dando bem, porque Deus não mandou Abraão trazer Ló, mandou ele sair da parentela. A família dele era a sua esposa Sara, seus filhos que saíram dele, mas não Ló. Ló era sobrinho, era parente. E diz a Bíblia que ele falou: olha, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Diz a Bíblia que Ló olhou com os olhos materiais, os olhos carnais, viu a campina do Jordão. Falou: é para lá que eu vou, é aquela terra bonita. E Abraão foi para o deserto. Mas diz a Bíblia que ele foi para o lugar onde havia um povo corrompido no pecado. E quando ele se afundou ali, as filhas dele se envolveram com a corrupção daquela cidade, com aquele povo. Quantos crentes que eles estão na igreja, mas na sua família começam a se envolver com o mundo, e ele começa a se embaraçar também. Por quê? Porque está se aparentando com o mundo. Deus tem algo melhor para a nossa família. Nós temos que orar por eles, orientados para que eles façam as boas escolhas dentro da palavra de Deus, porque o prejuízo pode ser grande. Diz a Bíblia que Ló foi para lá com a sua família, mas só voltou com as duas filhas, e mesmo assim formou uma geração corrompida na terra, por causa da desobediência. Aleluia. Mas Deus ainda poupou. Ele diz a Bíblia que o justo Ló
Ele estava lá, mas ele ainda tinha algo de justo dentro dele. Sabe o que era? Ele se angustiava por aquilo que ele via. Eu fico triste quando eu vejo um crente que ele não se incomoda com o mundo. Às vezes ele está no local e está tocando música mundana e ele está misturado com o mundo e para ele tanto faz. Quando nós não somos convidados para ir a algum evento em que tem ali pessoas mundanas, música mundana, festividade mundana, aquilo me incomoda, o meu coração começa a queimar, o Espírito Santo diz: aqui não é o teu lugar. Aleluia, você está aqui, mas você não entra aqui, e aquilo me incomoda. Aleluia, eu começo a ver aquilo, e o Espírito que está dentro de mim começa a gemer. Aleluia, porque aquilo lá aborrece o Espírito Santo. Tem pessoas que estão embaraçadas, daqui a pouco ele está contando piadinha na mesma roda, está tocando uma música mundana, ele está ali chacoalhando o corpo. Aleluia, de repente a música fica repetindo muitas coisas, ele já começa a repetir a palavra aleatoriamente. Aleluia, está perdendo a visão celestial, está deixando de ser embaixador de Cristo e está se misturando no coração da terra. Aleluia. Mas a Bíblia diz que o justo não, ele estava angustiado com aquilo que ele via e ouvia. Aquilo ali era terrível para ele, ele não suportava ouvir e ver aquilo, porque ele sabia que aquilo estava errado, contra a palavra de Deus. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Deus ainda teve misericórdia, Abraão intercedeu, e ele conseguiu. Deus enviou um anjo lá e disse: olha, escapa-te por tua vida, sai daqui, foge para a campina. Diz a Bíblia que ele saiu com a sua mulher e suas duas filhas no meio do caminho, da sua mulher olhou para trás e ficou ali no deserto, no meio do sal ali. Pessoas que estão presas no mundo, olhando para as concupiscências da carne. Deus já falou deles, já está tudo escrito. Por isso nós não podemos errar, porque está tudo escrito. Sodoma e Gomorra foram ali, sofreram a condenação apenas do fogo eterno. Diz a Bíblia que, contudo, também semelhantemente, adormecidos contaminaram a sua carne, rejeitaram as dominações e vituperaram as autoridades. Eles não querem domínio, não querem ser dominados. Tem pessoa que não aceita quando você vai falar para ele: olha, você está errado nisso, nisso. Sabe o que ele faz? Quem é você para falar para mim isso? É verdade, glória a Deus. Olha, mas eu sou o líder, eu sou o pastor da igreja, eu sou o homem de Deus, que Deus me colocou aqui para cuidar da tua vida, da tua alma. E Deus vai cobrar de mim, porque eu velo pela tua alma diante de Deus. Mas se a pessoa não aceita a dominação, então ele não tem o Espírito Santo. Então, ai dele naquele dia. Aleluia. Diz a Bíblia aqui, continuando aqui, nem o arcanjo Miguel, diz a Bíblia, que ele não ousou bater de frente com o diabo, diz a Bíblia, mas ele colocou o Senhor Jesus, o Senhor Deus na frente. Ele disse: olha, o Senhor te repreenda. Glória a Deus, aleluia. Tem alguns aí que estão querendo fazer entrevista com o diabo, né? Fico preocupado quando eu vou em alguns locais em que a pessoa começa a querer fazer entrevista com o diabo e a se colocar na situação. A Bíblia diz que Jesus ensinou, ele tem que ser repreendido em nome de Jesus. Não é para fazer entrevista, para dar o microfone na boca de Satanás. Fala aí, Satanás, fala aí qual é o seu nome, fala aí de onde você veio, fala aí quem é você. Ele é mentiroso, é mentiroso, é mentiroso, e tem que ser expulso em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Porque alguns estão dizendo daquilo que não entendem, diz a Bíblia, né? Como irracionais, falando que não convém. Mas a Bíblia diz aqui, versículo 19: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Meu Deus, caminho de Caim. Vamos ler Gênesis capítulo de número, aleluia, caminho de Caim. Gênesis capítulo de número 4, né? Qual era o caminho que Caim estava entrando? Qual é o caminho desse homem? Versículo de número 8.
irmão Abel e o matou. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Meu Deus, caminho de Caim. Aleluia. Vamos ler aqui, João também tem uma palavra para nós aqui, né? Carta de João. Aleluia. Capítulo número 2. Glória a Deus. Capítulo número 3, 11, 12 e 15. É a primeira carta de João, 3, 11, 12 e 15. Diz assim a palavra de Deus: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era mau e matou o seu irmão. E por que causa ele matou o seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Diz assim o 14: não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Porque quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e não sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Aleluia. Quantos estão no caminho de Caim por aí? Caminho do homicídio. Ah, mas eu não matei ninguém. Mas com a palavra, com a língua afiada, você pode matar muita gente. Eu conheço pessoas que estão com o coração quebrantado até hoje, e você vai visitá-lo e você ora, olha, pastor, eu estou desde aquele dia que eu ouvi aquela palavra pela boca daquele irmão, daquela irmã, aquilo me magoou muito, eu não consigo mais afirmar os meus pés. Mas você precisa, porque você precisa entrar no céu de glória. Aleluia. Cada um vai dar conta da sua palavra, diz a Bíblia. Toda palavra ociosa que sair da sua boca dará conta do dia do juízo. Pessoas que estão andando no caminho de Caim, caminho do homicídio. A Bíblia diz que se aborrece o irmão já é homicida. Não precisa matar, não precisa dar um tiro, não, tá? Fazer algo terrível. Se você causando dano nele, para Deus você está cometendo um homicídio contra o seu irmão. Pode ser uma tentativa de homicídio, né? Hoje na nossa lei tem isso, tentativa de homicídio. Quantas pessoas estão aí com tentativa de homicídio? Se fosse passar um juiz por aqui, muitos seriam presos. Mas ainda bem que nós temos um advogado que meninos, não pequei. Assim pecar, tem um advogado para culpar. Jesus Cristo é justo. Pega a causa na mão dele e fala: Senhor, eu pequei contra meu irmão. Tentativa de homicídio, mas eu não posso continuar desse jeito. Preciso ser, aleluia, recuperado. Preciso de perdão. Preciso ser restaurado. Porque eu quero estar no céu com ele. Caminho de Caim. Tem quantos que entram pelo caminho de Caim? Alguns entram pela contradição de Corá. Corá, quem é esse demoniado Corá? Números, capítulo de número 14, né? Esse mesmo, número 14, 16, né? Número 16. Esse camarada chamado Corá, ou Coré, né? Era um problemático para Moisés ali no deserto. Ele se achava que ele tinha o direito de fazer como ele queria. Número 16 é assim: e Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, outros dois endemoniados, filhos de Eliabe, e filho de Peleco, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel, e maiorais das congregações, chamando ao ajuntamento varões de nome. Ou seja, diz a Bíblia que ele ajuntou
250 homens maiorais, líderes aí. Ele disse: olha, se Moisés aí, só ele que fala com Deus, por que Deus só fala com ele? Por que não fala com a gente? Não tem essa não. Ele é levita, nós somos também da tribo de Levi. Vamos ajudar um grupo aí, ó, e nós vamos levantar um grupo, vamos lá falar para ele lá que nós vamos queimar incenso também. Contradição, rebelião de Corá. Aleluia. Quando se levanta aí achando que ele tem que ser o líder, ele tem que ser o maioral. Deus tem cada um na sua igreja conforme a sua direção, a orientação do seu Espírito. Diz a Bíblia em Efésios: Deus deu para apóstolos, evangelistas, mestres, doutores, pastores. Cada um Deus colocou na sua função para a edificação do corpo da igreja. Foi Deus que colocou, não fomos nós. Ah, mas aquele não está ali, ele não pode estar ali. Olha, se ele não puder estar ali, Deus vai entrar com providência. Foi Deus que colocou. Deus ele vai permanecer. Se não for Deus, ele vai cair por terra, porque Deus vai estar no controle da igreja. Deus ainda é o líder da igreja na terra, ele ainda é o subpastor. Todos os pastores são subordinados ao subpastor. Diga, Deus vai cobrar. Pode passar o tempo, vai passando os anos, vai causando dano na igreja, mas um dia Deus chega: olha, basta, até aqui você foi, agora você está cortado da minha presença. Eu nem tempo para você se arrepender. Aleluia. Aleluia. Mas aqueles que estão levantando contradição aí, Corá, Pirão, Natã, tem muitos por aí que querem se levantar contra o homem de Deus. Mas ai dele, diz a Bíblia, que a terra abriu a sua boca e ele foi tragado com toda a sua casa, a sua família. Sabe por quê? Porque se levantou não contra o homem de Deus, mas contra o próprio Deus que colocou o homem lá. Aleluia. Caminho de Caim, prêmio, né? Contradição de Corá, mas tem um aqui que é o prêmio de Balaão. Esse é o mercenário. João capítulo número 10 diz assim: Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, né? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? João capítulo 10. E ele fala: aquele que não é pastor, mas é um mercenário. Ele vê que o lobo está vindo, né? O lobo vem, ele vê o lobo, mas ele não quer guardar o rebanho do lobo. Ele foge, ele deixa o lobo arrebatar as ovelhas, porque ele não é o pastor, ele é um mercenário. Mas o bom pastor, ele dá vida e vida com abundância. A sua vida pelas ovelhas. Porque ele é o pastor da ovelha. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas seguem o pastor. Mas tem sempre um mercenário, que ele se preocupa com aquilo que retorna para a mão dele. Números também 22, não é isso? Números 22 traz tal de Balaão. Quem que é esse camarada aqui? Números 22, 6 e 7. Vamos ler para ganhar tempo aqui. Diz assim: ele diz assim: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe este povo, pois ele é mais poderoso do que eu. Quem falou isso foi Balaque. Ele no versículo 7 diz assim: então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço do encantamento nas mãos, que chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque, ou seja, deu prêmio, deu dinheiro para ele profetizar maldição contra o povo de Deus. Tem pessoa que quando vai assumir um trabalho, ele está mais se preocupado em quanto ele vai ter no retorno. Aleluia, quanto eu vou ganhar lá. Se Deus não convidou um abençoado para pregar lá na igreja lá, ele já se preocupou logo qual é o prêmio dele, né? Qual vai ser meu prêmio lá? Quanto eu vou? Se ele dá não tanto. Aí ele falou comigo assim: pode esquecer, esse aí não serve para nós. Aleluia.